Amada igreja, Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Uma alegria rever a todos, né? Alguns eu já tive o privilégio de rever pela manhã, outros eu estou tendo o privilégio de rever agora à noite. Uma alegria enorme, graças a Deus por isso. Irmãos, vamos nos preparar para cultuar o Senhor nosso Deus? Abra comigo sua Bíblia, vamos fazer uma leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, nós vamos ler até o verso de número 16. Profeta Isaías, capítulo 51. Geralmente a gente tem a tendência de fazer a leitura do texto e depois ficar mais atento ao comentário que o pastor faz do texto. Ou seja, a gente muitas vezes voa na leitura e se concentra no comentário. Mas eu queria lembrar aos irmãos que a palavra de Deus é o texto lido, não apenas o texto falado, né? Na verdade, quando nós lemos a palavra de Deus, é nessa leitura que Deus fala conosco de uma forma muito mais profunda. Então, eu quero desafiar os irmãos enquanto nós estivermos lendo, que o nosso coração esteja muito aberto, para que o Senhor possa nos falar por meio da leitura da sua palavra. É a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, que precisa ser acolhida com mansidão em nossos corações. Então, leia com o coração aberto e pedindo ao Senhor que possa te falar por meio dessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, seu povo: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, vocês que buscam ao Senhor, olhem agora para a rocha da qual fostes cortados, e para a caverna do poço, do qual vocês foram cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei, e também eu o multipliquei. Porque o Senhor continua tendo piedade de Sião, ele terá piedade de todos os lugares que foram assolados, e fará o seu deserto como o lugar do Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nessa cidade, ações de graças e também sons de música. Preste atenção, povo meu, e escutai-me, ó nação minha, porque de mim sairá a lei, e eu estabelecerei o meu direito como sendo luz dos povos. Perto está a minha justiça, agora já aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e as terras do mar me aguardam, e no meu braço todas esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça jamais será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam a vergonha dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação por todas as gerações. Desperta,
Arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano, e aquele que se prepara para te destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será livrado, já não morrerá, já não descerá à sepultura, o seu pão jamais lhe faltará. Pois eu, o Senhor, teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem suas ondas, o Senhor dos exércitos, este é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Vamos orar, irmãos? Apresente o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Ele está aqui. E se apresente diante do Senhor com essa leitura gravada no seu coração. E não temas, não tenha medo dos homens maus, não tenha medo das injúrias, das perseguições, das calúnias, das privações. Tema somente a Deus. Tema somente a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, Senhor de toda consolação, te damos graças nessa noite, porque nós sabemos, Senhor, nós experimentamos, nós cremos que Tu estás entre nós. Muito obrigado pelo Teu Espírito que habita no meio do Seu povo. Muito obrigado pelas ondas de graça que já invadem o nosso coração. E nessa noite, Senhor, exorciza da nossa alma todo medo. Ó Deus, toda a ansiedade, toda a aflição, toda a inquietação da nossa alma, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos lembrar de quem Tu és, que o nosso coração esteja firmado na certeza do Seu divino poder e das Suas misericórdias, Senhor, que não tem fim. Ó Deus, que o Seu povo seja cativado com a Tua fidelidade, Senhor. Nessa noite, Deus, nós nos reunimos com tanta alegria em torno da Sua palavra. Nós nos reunimos, Senhor, para Te adorar, para cultuar o Teu nome. E nós Te suplicamos que o Teu Espírito, Senhor, possa dominar nossas mentes e os nossos corações essa noite, levando cativo os nossos pensamentos à Tua obediência, Senhor. Jesus, que Tu sejas o centro do nosso louvor, o centro da nossa adoração, o centro da nossa reflexão, Senhor. Que Tu sejas dignificado, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor do nosso culto. Continua falando conosco nessa noite, Senhor, e derramando sobre nós a Tua graça. É a oração que nós Te apresentamos e nós oramos no nome sobre todo nome, nome recusável de Jesus, a quem honra e glória. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Enquanto os irmãos do louvor vão se aproximando, só queria enfatizar um aviso, já foi dado pela manhã, e é um aviso para lá de especial, né? Aliás, 2 avisos, e o primeiro para lá de especial é que no próximo dia 12 de fevereiro agora, vai dar um sábado, não é isso? Nós teremos aqui na igreja, está sendo até projetado aí,
uma daquelas coisas assim que todo pastor gosta, né? Que é ver as pessoas se casando, né? Então, os nossos queridos irmãos, o Paulinho e a Nívia, irão se apresentar diante do Senhor, né? E vão se casar. Olha só que coisa boa. Eles estão de máscara, mas também vocês estão rindo de máscara, né? Deus tem sido bom com esse casal e agora eles vão se casar e vai ser uma festa muito linda e toda a igreja está para lá de convidada, né, Nívia e Paulo? Então, salve essa data aí, dia 12 de fevereiro, sábado, 19 horas, é isso? 19 horas aqui na nossa igreja. Venha prestigiar o enlace matrimonial desses queridos irmãos. E o nosso segundo aviso é que no nosso próximo domingo, pela manhã, nós teremos a nossa ceia ágape. Ainda não será possível a gente ter aquela mesa gostosa lá embaixo, com café da manhã, com bolo, com biscoito. E eu sei que é uma tristeza, né? Nós estamos tão querendo que isso aconteça, né, Vilma? Mas nós vamos esperar ainda esse mês, esperar que essa onda aí de contaminação do Covid baixe um pouquinho para a gente poder fazer esse compartilhamento, tá bom? Mas teremos a nossa ceia normalmente, domingo que vem, 9 horas da manhã, os irmãos estão para lá de convidados a participarem da mesa do Senhor conosco. Vamos adorar a Deus então, irmãos? Boa noite, irmãos. A alegria a gente estar novamente aqui na casa de Deus, né? Estarmos juntos. E hoje eu gostaria de te convidar para a gente louvar a Deus. A gente vai entoar hinos de louvores ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que veio, morreu entre nós, e diferente de Adão, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Diferente de Adão, que olhou para si, Jesus falou que a alegria dele era fazer a vontade do Pai. E nós vamos celebrar o nosso Salvador nesta noite. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto pequeno de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 5. Ele fala assim: Então vi na mão direita aquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É a esse que nós vamos cantar nesta noite, né? A Jesus, que veio, venceu e pelo sacrifício dele nós fomos perdoados. Aqueles que quiserem se colocar de pé, podem se colocar. Nós vamos cantar de todas as tribos, povos e raças. Todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação,
no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, né? Cristo Jesus presente aqui. Isso é um motivo de alegria para nós, né? E nós vamos cantar agora Ousado Amor. Trazer seus dízimos e ofertas, sintam-se à vontade de trazer até o gasofilácio. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, veja as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, né? Esse amor impressionante, né? Esse amor, como diz Paulo, que nos constrange. Eu acho essa passagem de Paulo fantástica, né? Que ele fala que o amor de Deus nos constrange. E essa é a resposta que nós temos à graça de Deus. Por isso que a graça não é barata. Porque aquele que é alcançado pela graça, ele fica constrangido diante do amor. Não sei quantas vezes vocês já receberam um presente e que vocês ficaram constrangidos. É muito interessante, né? Que a gente percebe o amor de Deus por nós. Teve uma vez que eu recebi um presente, eu lembro até hoje, eu era novinho, isso já vai muito tempo atrás, mas eu recebi um relógio. Não sei quantos lembram aquele relógio que você apertava assim, ele trocava pulseira. E a pessoa que me deu era uma pessoa que tinha poucas condições financeiras. E quando eu recebi aquele presente, eu me senti tão constrangido, tão alegre, e falei assim, que amor que essa pessoa tem por mim. E este é o amor que Deus tem por nós, é o amor que Jesus tem por nós. E agora nós vamos cantar uma música onde Ele nos convida a entrarmos diante dEle, neste lugar de amor. Sorriso, a vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Leva-me mais perto, leva-me mais perto, onde eu te no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Que a gente possa chegar realmente, né, no lugar do Santo dos Santos diante de Deus. E a última música que nós vamos cantar agora nessa noite é uma música que ela fala das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo neste momento, mas o meu coração está posto em Ti, os meus olhos estão postos em Ti. É um texto que eu gosto muito, do rei Josafá, né? Que ele fala: em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que a gente possa colocar os nossos olhos em Deus neste momento e entender que não importa as circunstâncias, não importam as situações, não importam os fatos, porque o nosso objetivo último, a nossa razão última é Jesus Cristo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Só as mulheres. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Agora só os homens. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que eu ganhei. Agora toda a igreja. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento, esse momento de alegria, em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos prostrarmos diante de Ti, cantarmos louvores, hinos, Pai, que alegram o nosso coração. Sabemos, Pai, que esta alegria, este louvor vem de Ti, Pai, porque em nós não há bem algum. Mas te agradecemos, Pai, por este momento em que podemos, Senhor Deus, te sentir mais e mais próximo a nós. Que esse momento possa perdurar durante essa semana, Pai. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.
Vamos orar mais uma vez? Se você deseja que a igreja ore com você e por você, tem algum pedido, quero convidar você mesmo no seu lugar a ficar em pé, para que a gente possa orar. Eu sei que nós temos muitos irmãos que estão aí enfrentando Covid, não é? Então, alguns estão passando bem, outros em luta. Quero lembrar aqui também o irmão do Paulinho, né, que está hospitalizado. É o Luiz Cardoso, é isso? É isso? Ele está hospitalizado com Covid, uma situação delicada. Vamos orar por ele, Paulo. Também vamos orar pela necessidade de cada um dos irmãos. Então, você que tem aí a sua necessidade também, apresente ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nosso Pai bendito, mais uma vez, nós nos apresentamos diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve, não por causa das nossas qualidades, da nossa justiça, mas por causa do sangue do Seu Filho. E é por causa desse sangue, ó Deus, que nós nos achegamos com confiança, como nos ensina o autor aos Hebreus, junto ao Seu trono da graça. Ó Deus, e nós sabemos que nós vamos alcançar misericórdia no tempo oportuno. Ó Deus, eu quero te apresentar de uma forma muito especial a vida do Luiz, que está hospitalizado, irmão do nosso querido Paulinho. Te pedimos a Tua graça sobre ele, a Sua intervenção, a Sua cura, para que de forma muito célere, ó Deus, ele seja restaurado, ele seja plenamente curado, Senhor. Estende também as Tuas mãos sobre o Teu povo aqui nessa noite, alguns que ainda lutam com as suas enfermidades, aquelas que, ó Deus, atacam o nosso corpo, aquelas que atacam a nossa alma, a nossa mente, que de alguma forma tenta nos desestruturar, Senhor, tenta nos afastar de Ti. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa derramar sobre nós do Seu bálsamo, das Suas misericórdias, trazendo, Deus, a cura, trazendo a libertação, trazendo a saúde, Senhor, trazendo, sobretudo, a plena alegria. Ó Deus, que nenhuma das nossas lutas, que nenhuma das nossas circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, venha nos afastar de Ti e nos roubar a alegria, Pai. Esteja com o Seu povo, enriqueça-nos nessa noite, Deus, agora que vamos abrir a Tua palavra, que Tu possas falar de forma graciosa aos nossos corações, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, fala conosco. É a oração que fazemos e fazemos confiados em Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Os irmãos se assentem, por gentileza. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. A partir do verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Enquanto os irmãos procuram, nós encerramos hoje os nossos temas devocionais. Nesse mês de janeiro, nossos temas ficaram mais livres, não é? Por conta das nossas férias. Mas com a graça do Senhor Jesus, a partir do domingo que vem, nós vamos retomar os nossos estudos a partir da Igreja Sustentável. Os irmãos se lembram? Nós começamos, já falamos um pouquinho sobre Igreja Sustentável. Nós vamos nos debruçar sobre esse tema todo o primeiro semestre desse ano. Então, nós vamos estudar a pastoral de Paulo a Tito, né? A carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Tito. E também, em seguida, nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo Pedro. Então, nesse primeiro semestre, os irmãos já têm a agenda aí. Então, quando você estiver na sua casa, no seu devocional, leia a epístola de Tito, leia também a primeira epístola do apóstolo Pedro, para você já se preparando, se ambientando
para que quando a gente estudar aqui nas nossas noites, você esteja por dentro do assunto, tá certo? Muito bem, aviso dado. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, é um texto, uma parábola para lá de conhecida, talvez a parábola mais famosa das Escrituras. Ela recebeu o título, né, de a parábola do filho pródigo. Muito bem, pródigo significa aquele que gasta tudo. Então é a parábola do filho que gasta tudo. Muito bem. Veja se perto de você tem alguém sem Bíblia, se tiver, para que todos possam participar da leitura. Acho que todos têm. Ah, vai ser projetado aí, ó, melhor ainda, tá vendo? Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponha um anel no seu dedo e ponha também sandália em seus pés. Traga também e mate o novilho cevado. Comamos e nos alegremos. Porque esse meu filho, ele estava morto, mas agora ele reviveu. Ele estava perdido e agora foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e também as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O irmão se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o seu pai procurava reconciliá-lo. Mas o irmão respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma pequena ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu manda matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quantos aqui já conheciam essa parábola? Ah, que coisa boa. Irmãos, essa parábola do filho pródigo, ela é, sem dúvida alguma, uma parábola sobre todos nós.
Antes da gente pensar um pouquinho especificamente sobre esse texto que nós acabamos de ler, permita-me fazer aqui algumas considerações introdutórias. Primeiro, vamos pensar sobre o que originou essa parábola, né? O que ensejou Jesus a contar essa parábola para os seus discípulos e também os seus ouvintes. Isso é muito importante para nós essa noite. O capítulo 15 de Lucas, nos primeiros versos, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, que Jesus, quando ensinava, ele atraía para perto de si os publicanos e os pecadores, ou seja, gente da pior qualidade naquela época, gente ruim avessa, gente que não obedecia à lei de Moisés, e elas eram atraídas pela forma generosa, gentil, graciosa e poderosa com a qual Jesus ensinava. E isso causava um certo desconforto aos mestres da lei, aos fariseus, aos doutores da lei. E o texto vai dizer aqui no capítulo 15, verso 2, que enquanto Jesus atraía para si essa multidão indesejada, os fariseus murmuravam, né, no meio do povo, dizendo: olha, como pode ser esse homem enviado por Deus? Como pode ser ele o santo de Deus, sendo que ele come com os pecadores, sendo que ele se junta ao lado dos pecadores? E o texto vai dizer que eles murmuravam. E essa palavra murmurar é muito interessante lá no grego, porque ela dá aquela ideia mesmo de cochicho, de intriga mesmo, né, de fofoca da brava, né? É como se os fariseus, eles chegassem no ouvido das pessoas dizendo: olha, não acreditem nesse homem, porque ele não é o santo de Deus, porque ele está no meio de pecadores. Isso é incompatível com os servos de Deus. O servo de Deus anda separado de publicano e de pecador. E o tempo verbal também dessa expressão, desse verbo murmurar, implica também uma afirmação contínua, né, numa prática contínua. Era rotina dos publicanos estar aos pés de Jesus, mas era rotina dos fariseus e dos escribas murmurarem, ou seja, todo o tempo, em todos os momentos, eles seguiam a Jesus e causavam esse burburinho, esse mal-estar no meio dos seus ouvintes. Será Jesus o santo de Deus? E se é o santo de Deus, por que, afinal de contas, ele está no meio dos pecadores? Esse é o contexto, então, e dentro dessa perspectiva, Jesus, que conhecia o coração do seu auditório, conhecia o coração dos fariseus e dos escribas, então ele conta uma parábola. E é uma parábola que, dentro dessa parábola, existem aqui 3 histórias, que é a primeira história da ovelha perdida, a segunda história é a história da dracma perdida, e a terceira história é a do filho pródigo. Então, nós temos aqui uma única parábola, é apenas um bloco aqui de texto, e dentro dessa única parábola nós temos 3 histórias. E alguns elementos aqui são muito comuns a essas 3 histórias que Jesus conta para ilustrar o seu ponto. A primeira delas é a ideia de que Deus é o dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Em todas as 3 parábolas nós vemos de uma forma muito clara que Jesus identifica o Senhor, o Deus, o Pai, como aquele que tem o domínio e a posse de todas as coisas. Ele é aquele que possui as 100 ovelhas, ele é aquele que possui as 10 dracmas, e ele é aquele que possui 2 filhos. Ele é o dono, ele possui a posse sobre todas as coisas da sua criação. Um segundo aspecto também que perpassa todas essas 3 histórias dessa parábola é a ideia de que Deus não apenas possui a posse de toda a sua criação, mas ele também se importa com cada parte da sua criação. Ele não ama apenas, ou não se importa apenas de forma genérica, mas de forma pessoal e individualizada. Isso é muito claro quando nós vemos aqui a parábola da 100ª ovelha, né? O homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele podia se contentar com as 99 que não se perderam, mas o que ele fez? Ele buscou a 100ª. O homem tinha 10 dracmas, e uma mulher tinha 10 dracmas, no caso da parábola. Uma se perdeu, mas o que ela fez? Ela não ficou contente apenas com as 9 dracmas que não se haviam perdido, mas ela procurou até encontrar, colocou a casa de perna para o ar, para achar aquela dracma que havia se perdido. O homem tinha 2 filhos. Um ficou em casa e o outro saiu. Mas o pai não descansou, até que aquele filho perdido não voltasse
para casa. Então, esses elementos estão presentes nessas 3 histórias que Jesus conta. Uma outra coisa importante que a gente precisa observar aqui é que em todas as 3 histórias nós temos sempre o elemento perdido e aquele que busca e aquele que acha, né? Na primeira parábola, na primeira história da parábola, nós temos aquela ovelha que se perdeu e nós temos aquele pastor que busca essa ovelha. Na segunda história, nós temos aquela dracma que se perdeu e nós temos aqui uma mulher que revira a casa, que varre a casa, até encontrar aquela dracma perdida. E na história também do filho, nós temos um filho que vai para longe, e nós vamos ver que o pai pratica uma espera ativa, buscando e procurando o seu filho. Mas nessa parábola, especificamente, que nós lemos, conhecida como a parábola do filho pródigo, aqui nós temos um elemento especial, um elemento adicional a essa parábola, que nós temos de uma forma muito clara para os ouvintes de Jesus, 2 elementos muito próprios e muito conhecidos naquela época. O primeiro era o povo, os publicanos, os pecadores que se haviam extraviado mesmo, que rapidamente se identificavam aqui com a dracma perdida e também com a ovelha perdida e também com o filho perdido. Nós temos outro elemento muito próprio aqui também, muito conhecido na época, que é o amor de Deus. Deus sempre foi o resgatador de Israel, Deus sempre foi aquele que buscou o seu povo, né? Então, os ouvintes de Jesus, de uma forma muito clara, sabiam que Jesus estava identificando Deus Pai como sendo aquele pastor que busca a ovelha, como aquela mulher que busca a dracma, como aquele pai que espera ansioso a volta do filho. Mas aqui nós temos um terceiro elemento nessa parábola do filho pródigo, que é muito especial e muito revelador para aquela cultura, que é a figura desse irmão mais velho. E é essa figura do irmão mais velho que nos interessa aqui nessa noite. Porque geralmente quando a gente ouve essa parábola, a gente dá ênfase no filho que se perdeu e no amor do pai que buscou. Mas eu não tenho dúvida que o centro dessa parábola que Jesus contou não é nem o pai que busca, nem o filho que é encontrado, mas é o irmão que fica em casa, o irmão mais velho. Então nós vamos dar especial atenção a essa figura um pouco conhecida por nós, que é a figura do irmão mais velho. Muito bem. Ok? Até aqui? Tranquilo? Antes da gente pensar sobre o irmão mais velho, vamos pensar um pouco na parábola, vamos tentar expor um pouquinho esse texto que é belíssimo, né? E eu quero desafiar os irmãos aqui nessa noite a gente fazer um exercício mental muito importante quando a gente estuda parábolas. E que exercício mental é esse? É de abstração mesmo. É da gente entrar dentro da história. Quando a gente é pequenininho, a gente senta para contar história para os filhos da gente, não é quando a gente vai contando história e aqueles contos maravilhosos, as crianças não viajam na história, elas não ficam imaginando como se elas estivessem dentro da história. Não tem um elemento assim lúdico, gostoso? E elas começam a imaginar, e às vezes elas interrompem a história, falando, peraí, mas o João pé de feijão, mas essa árvore de pé de feijão, ela era muito grande, como é que eram as folhas? A criança entra na história e coloca a imaginação para funcionar. E às vezes quando a gente cresce, a gente perde esse elemento fundamental, irmãos, para o nosso conhecimento, não é? Para a nossa aquisição de conhecimento, a gente vai chamar isso de epistemologia, não é? A forma como nós adquirimos o conhecimento, nós amputamos essa dimensão do nosso conhecimento, que é da imaginação, e nos tornamos muito concretos. Nós vamos para o texto de forma concreta. Mas eu quero desafiar os irmãos a pensarmos de forma concreta sobre o texto, nós vamos trabalhar isso, mas também quero convidar os irmãos a imaginarem a cena, a entrarem dentro do enredo que Jesus está contando, porque os ouvintes de Jesus faziam justamente isso, eles imaginavam a cena. Eles entravam dentro da história, para entrar dentro da história é ótimo, né? Eles entravam na história e tiravam dali o conhecimento, o aprendizado. Então vamos tentar exercitar a nossa imaginação. Combinado, Tiago? Então, Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço, né, o mais rebelde, o caçulinha da turma, então chega para o pai e fala, pai, eu estou querendo que o senhor me dê a parte da herança que me cabe. E aqui é uma coisa interessante, porque o pai estava vivo, não é? Não sei se você já parou para pensar sobre isso,
Mas o filho foi muito cara de pau, não foi? Porque como é que ele chega e pede herança de um pai vivo? E para Israel, se isso soa estranho para nós hoje, irmãos, para aquela cultura ali do Oriente Antigo, isso era assim, uma tremenda de uma desfeita. Um filho tomar posse da herança sem que o pai houvesse morrido, com o pai ainda em vida. Então, o que o filho fez foi um grande insulto ao seu pai. É o mesmo que ele dissesse ao seu pai: pai, olha, eu cansei de esperar o senhor morrer, já não suporto mais ficar aqui nessa casa, e o senhor tem uma saúde tão boa, parece que não vai morrer tão cedo. Então vamos fazer o seguinte, vamos adiantar o processo, me dá parte da herança aí que me cabe, porque eu estou querendo viver a minha vida. Então foi justamente isso que o pai fez, e é interessante, Jesus diz que o pai não argumenta nada, não é? Eu acho muito interessante essa ideia de Deus nos deixar livres nas nossas escolhas. Isso me dá um temor enorme no coração, que a gente faz tanta bobagem, mas aqui parece que o pai deixou o filho seguir o seu caminho, né, fazer a vontade do seu coração. E o texto diz que o pai, então, ouvindo o pedido do filho, o que ele fez? Repartiu a herança entre os filhos, entre o mais velho e o mais moço. E era costume também daquela época, lei inclusive daquela época, fazer a partilha da seguinte forma: o primogênito sempre recebia 2/3 da herança que o pai possuía, das riquezas do pai, o resto era repartido entre os outros irmãos. No caso, apenas um irmão, então o mais velho ficou com 2/3 e o irmão mais novo ficou com 1/3. Para os irmãos entenderem, suponhamos que a herança do pai, sei lá, valesse 9 milhões de reais, e aí 6 milhões de reais ficou para o filho mais velho, 3 milhões de reais foi para o bolso do filho mais moço. O filho mais moço pegou essa grana toda e botou no bolso, e poucos dias depois, ou seja, já o tempo ali só de montar as bagagens, comprar um carro novo, fazer alguma coisa do tipo, montou o seu esquema ali e botou o pé na estrada e foi morar longe do pai. E mais uma vez o pai, de forma alguma, interviu nessa decisão do filho. O pai deixou que o filho fosse. E o texto vai nos dizer que o filho foi viver longe do pai, não mais agora dentro dos padrões da casa do pai, mas ele quis viver a partir daquilo que dava na telha dele. Então ele gastou seus bens de forma dissoluta, diz o texto. E essa palavra implica qualquer tipo de coisa ruim. Ele realmente enfiou o pé na jaca. Ele realmente desceu ladeira abaixo. Ele curtiu a vida adoidado. Ele se entregou a todas as formas de prazeres que dentro da casa do pai não tinha liberdade para fazer. Ou seja, ele fez tudo aquilo que o pai dele não gostaria que ele fizesse. Né? Porque filho muitas vezes é assim, faz o que você diz para não fazer e não faz aquilo que você manda. Né? E ele, longe da casa do pai, sem agora o olhar do pai sobre ele, achando que tinha comprado a sua liberdade, achando que estava ganhando o mundo, na verdade estava perdendo a alma. E o texto diz que ele viveu dissolutamente, gastou seus bens de forma profana, e só que não demorou muito tempo, o dinheiro acabou, ou seja, a alegria acabou, o prazer acabou, e ele então teve que, para sobreviver, desejar comer comida de porcos. Ou seja, o nível de degradação desse rapaz foi tão grande, ao ponto de ele, como um judeu, ir trabalhar cuidando de porcos. Não sei se os irmãos sabem, para o judeu, cuidar de porco é a coisa mais profana que tem. Porco é um animal imundo, não é? O judeu não come porco. Por exemplo, para os irmãos entenderem, quando Jesus expulsou o demônio daquele endemoniado, né? O que aconteceu? Os demônios entraram onde? Nos porcos, não foi assim? É um símbolo que porco, é espírito de porco, né? Fulano tem espírito de porco, ou seja, não que a criatura não seja de Deus, é abençoado. Estou falando na cultura de Israel. Falar que você vai cuidar de porco é dizer que você desceu ao fundo do poço. E como besteira pouco ou miséria pouco é bobagem, ele não apenas cuidou de porcos, como também desejava se alimentar com o mesmo alimento que os porcos comiam. E nem isso ele tinha. Ou seja, ele chegou no fundo do poço. E o texto vai nos dizer que quando ele estava nessa situação
de completa miséria, não só financeira, mas também da sua alma, não é? O texto diz que no verso 17, por causa de tudo isso que ele estava passando, ele caiu em si. Verso 17 diz que então ele caiu em si. E é interessante essa expressão para nós também, porque essa ideia de cair em si é como, lá no grego, tem essa ideia de que ele ouviu uma voz, algo como se fosse talvez a voz do pai falando com ele, e ele se lembrou da voz do pai. Ele se lembrou do amor do pai. Algo novo penetrou no ouvido dele, dizendo: olha, você tem uma casa para a qual você precisa voltar. Existe uma porta que continua aberta para você. Você não precisa ficar aqui se alimentando com a comida de porcos. Ele caiu em si porque ele foi tomado novamente, chamado novamente à lucidez, e ele se lembrou. Parece que as escamas caíram dos olhos dele, a sua mente agora ficou iluminada, e ele percebeu que ele não precisava estar naquela situação mais, porque ele tinha um pai que estava esperando por ele. Mas só que tem uma questão muito importante: ele havia ofendido de forma profunda o pai. Ele havia perdido tudo aquilo que o pai havia dado a ele. Ele havia profanado o patrimônio que o pai deu a ele. Como ele iria voltar para casa agora? A não ser de uma outra forma, não mais como filho, porque ele era indigno de ser chamado filho agora. Ele desejou voltar para casa e pedindo ao pai que o tratasse como um de seus escravos, como um de seus empregados. Porque a esperança dele era a seguinte: eu não vou mais comer comida de porcos, vou voltar para a casa do pai, e se o pai tiver misericórdia de mim, o pai vai me receber, não mais como filho amado, porque eu desonrei a memória dele, mas vai me receber agora como um de seus empregados. E com esse espírito, com esse desejo, com essa esperança, ele parte então, voltando para a casa do pai. E o verso 20 diz justamente isso, né? Levantando-se, foi para o seu pai. E olha, irmãos, olha que texto lindo. Tenta imaginar essa história, que dá até um filme aqui em Hollywood, fantástico, né? O texto diz de uma forma muito linda, muito poética. Jesus escolheu muito bem as palavras, e eu não tenho dúvida que isso aguçou a imaginação dos seus ouvintes. O texto diz que quando o filho estava ainda longe, distante, talvez uma nuvenzinha longe, um pontozinho longe, né? E pai conhece o filho de longe, né? Assim, eu fico impressionado. Essa coisa de Deus nos conhecer de longe, gente. Né? Deus saber quem nós somos de longe. Você conhece o andado do seu filho a quilômetros de distância, você conhece a voz dele entre muitas outras vozes. O coração do pai é assim, não é? O texto diz que o filho vindo ainda longe, porque isso demonstra uma espera ativa de Deus. É como se Deus estivesse todo o tempo ali na cerca da sua propriedade, olhando na esperança de ver o seu filho retornando para casa. E ele vê o seu filho longe, pequenininho, mas ele tinha certeza que se tratava do seu filho. E o texto diz o seguinte, que esse homem, quando viu isso, esse pai repleto de amor, avistou seu filho. O texto diz que, compadecido dele, com o coração cheio de misericórdia e de reconciliação e de perdão, compadecido dele, o que o pai fez? Correu ao encontro do seu filho. E vamos dar uma parada aqui e pensar um pouquinho, porque isso aqui nos interessa. O filho já havia insultado o pai pedindo a parte da sua herança. O pai já havia sido humilhado, porque o filho não teve paciência para esperar ele morrer. Mas Jesus disse que, não obstante a esses insultos, quando o pai viu seu filho ainda longe, ele fez algo inimaginável para aquela cultura, porque naquela cultura um patriarca jamais corria. Era um insulto, era uma ofensa você pedir um patriarca para correr. Ele não faz isso. Se ele fizer isso, ele está se desonrando, ele está se humilhando ainda mais. E olha aqui, irmãos, o pai já foi humilhado pelo filho que se perdeu, mas o pai vê o filho longe, o que o pai faz? Em vez de se encher de pompa e de poder e ficar por cima da carne seca, cheio de razões, e ele tinha as razões de fato, o texto diz que o pai se humilhou ainda mais. E fez aquilo que nenhum patriarca fazia, que é correr. E eu imagino os servos olhando aquele homem,
cheio de autoridade, né, correndo em direção ao seu filho. Que cena cheia da graça de Deus, porque é isso que Deus faz conosco, a despeito dos nossos insultos, das nossas mazelas, a despeito da nossa recorrência no erro, no pecado, e nós somos tão orgulhosos, irmãos. Deus, ele nos trata com humildade, com graça. Deus vai ao nosso encontro, Deus nos encontra nas nossas misérias. Isso mexe com o meu coração de uma forma tremenda. O pai correu ao encontro do seu filho e o abraçou. Essa ideia de abraçar é cair por cima, lá no grego, né? Caiu por cima do seu filho. Imagina o filho rastejando, vendo o pai já se prostrando diante do pai, porque não era digno de olhar para o pai. E agora o pai chega e cai por cima do seu filho. Ele encontra o seu filho na degradação, mal cheiroso, e todo esfarrapado, magérrimo. E o que o pai faz? O pai cai por cima do seu filho e o beija. E essa palavra aqui, e o beijou, lá no grego é katafiléo. Katafiléo significa aquele que beija de forma exagerada. É uma ideia também de alguém que está por cima, em posição de autoridade, mas que se abaixa de forma afetuosa e beija de forma exagerada. Ele encheu o seu filho de beijo, não foi apenas um beijo seco, não foi o beijo de Judas, foi um beijo de um pai com um coração cheio de saudade, cheio de amor, e o pai beijou aquele filho amado. O filho, diante daquela estonteante graça, né, o filho falou: vou falar para o meu pai aquilo que eu ensaiei o tempo todo no caminho. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. A resposta do pai me surpreende, irmãos. A resposta do pai diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e o vestir. Essa ideia aqui da roupa, do vestido, da túnica, é muito interessante, porque dentro daquela cultura ali do Oriente Antigo, quando um soldado voltava para a guerra e voltava para casa depois de cumprir a sua tarefa, e voltar com honra para a sua casa, lá no campo de batalha ele ganhava as medalhas, mas quando ele voltava para casa, o seu pai lhe colocava um vestido. Trazei depressa a melhor roupa, ou seja, vou tratá-lo com dupla honra, como se estivesse voltando para casa cheio de medalhas no seu peito. Traga o melhor vestido. Ponha um anel no seu dedo. O anel significa filiação novamente. É reconhecimento que ele era filho daquele homem. A ideia do sinete. A ideia de que ele continuava sendo o herdeiro do pai. E ponha também sandália nos seus pés. Os escravos, os trabalhadores andavam descalços. Apenas os filhos andavam calçados. Ou seja, em um gesto apenas, o pai restitui de forma extravagantemente generosa, tudo aquilo que o filho havia perdido. E mais do que isso, o pai manda matar para ele o novilho cevado, o xodó da casa. O novilho cevado era guardado para as ocasiões especialíssimas. E ele era tratado a pão de ló desde novinho, porque era necessário um grande evento para que aquele novilho fosse preparado para alimento. E o pai viu naquela ocasião, a ocasião das ocasiões, o motivo dos motivos, para mandar matar aquele novilho cevado. E o pai faz isso porque o filho havia voltado para casa, o filho estava morto e agora está vivo, estava perdido e agora havia sido achado. Quantos aqui se emocionam com essa história? Porque é a história de todos nós. É a história de todos nós. É a história de Deus buscando o homem. É a história de Deus vindo ao encontro do homem. Mas existe aqui um terceiro elemento nessa história que parece que vive uma realidade paralela aqui nessa história de Jesus. Porque esse filho perdido deveria ser toda a humanidade. Mas parece que Jesus dá um destaque aqui para um filho que acha que nunca se perdeu. Um filho que
achava que havia cumprido toda a lei de Deus. E se achava credor de Deus, inclusive. Se achava merecedor de estar na casa do pai. O texto diz que um filho mais velho, que estava no campo, quando ele chegou na casa, ele estava acostumado a ver choro. Certamente ele estava acostumado a ver os empregados todos tristes, porque o pai estava triste. E talvez isso não havia incomodado ele. Mas agora ele se incomodou, porque ele chega na casa e vê festa, e vê música, e vê dança, e ainda vê o novilho sendo assado. Ele fala, peraí, alguma coisa aconteceu, tem algo de errado nessa ambiência aqui. Esse ambiente é estranho para mim. Eu me acostumei com aquele ambiente mais triste, mais pesado, todo mundo mais carrancudo, mas agora esse ambiente de festa, isso é incompatível aqui com a minha casa. Às vezes, quando o espírito farisaico toma conta da gente, a gente não gosta de ver as pessoas felizes, né? A gente vive infeliz, às vezes, mas gosta de ver todo mundo azedo também. Quando a pessoa é feliz, é alegre, é livre, isso incomoda a gente. Quando a pessoa festeja e é abraçada pela vida, está reconciliado com a vida, morreu e agora recebeu vida, isso incomoda a gente. Nós temos uma alegria, uma condição enorme, irmãos, muitas vezes de chorar com aqueles que choram, mas nós temos uma dificuldade grande, imensa, de alegrar com aqueles que estão alegres. Né? Chorar com os que choram, nós choramos. Mas alegrar com os que se alegram, isso às vezes incomoda a gente. Nós somos tomados de inquietação e de inveja. O filho não entendeu aquilo, e aí um dos empregados falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, o seu irmão, ele voltou, ele foi abraçado novamente pelo pai, e o pai está tão alegre que mandou matar o novilho cevado. O texto diz que quando o filho mais velho ouviu aquilo, ele se indignou. E essa palavra indignar tem basicamente a mesma raiz de murmurou. Achou ruim, ficou bravo, não concordou de jeito nenhum. Então, quando os fariseus ouviram essa imagem do filho mais velho, eles sabiam justamente que Jesus estava falando para eles. E aqui, esse filho mais velho vai dizer, olha, como assim? Como isso é possível? Como é possível o pai matar o novilho cevado para o meu irmão? O texto diz que o pai ficou sabendo dessa história, que o filho estava emburrado lá fora, não querendo entrar, e o texto diz que o pai vai ao encontro do seu filho e se coloca ao lado dele. A ideia aqui do paracaléu, colocar-se ao lado, ombreado, olhando nos olhos do filho. E ele diz, meu filho, o que está acontecendo? Aí o filho vai dizer, o filho respondeu ao seu pai, há tantos anos, pai, eu te sirvo. Há tantos anos eu estou na sua casa. Há tantos anos eu não transgrido uma ordem sua. Eu sou fiel. Eu te sirvo de forma exemplar. E você nunca sequer matou para mim um cabrito. O cabrito valia, irmãos, cerca de 20 vezes menos do que um novilho cevado. Ele vai dizer, olha, eu estou aqui te servindo, e o senhor nunca fez uma festa para mim e para os meus amigos. Mas como assim? Por que o senhor trata o meu irmão, que gastou todos os seus bens com as meretrizes? O irmão mais velho estava bem informado, inclusive, né? E que está lá fazendo coisa errada. E eu sei disso, porque as notícias chegam aqui para mim. Por que o senhor é generoso com ele? Extravagante no seu amor com ele, e comigo isso é tão mesquinho. Só que aí o pai, entendendo o espírito do seu filho, ele vira de forma muito graciosa, mas também muito verdadeira, o discurso desse menino, e coloca o menino no lugar, dizendo, meu filho, espera aí, tudo que é meu é seu. Afinal de contas, você se esqueceu que eu reparti a herança? Ou seja, todas as minhas posses agora são suas, você tem 2/3 da riqueza. Mas esse meu filho, ele estava morto, mas agora ele foi recebido de novo em casa. Ele estava perdido, ele foi achado. De fato, eu peguei das suas posses e dei para ele o novilho cevado. Irmãos, isso, na mente dos fariseus, deu um nó muito grande, porque os fariseus conheciam muito bem daquela cultura. E eles sabiam, de forma muito clara, que Jesus estava identificando o comportamento deles com esse irmão mais velho.
Porque dentro ali da cultura do Oriente Antigo, quando um filho mais novo se extravia, é obrigação do filho mais velho buscar esse irmão perdido. Esse irmão mais velho, por questão de honra e de amor, inclusive, ele tinha que gastar o que ele tinha que ser pródigo, ele tinha que gastar tudo que ele tinha para trazer novamente o seu irmão para casa. Foi justamente isso que o pai lembrou a esse irmão, dizendo: olha, tudo que é meu é seu, eu reparti a minha herança com vocês, agora você tinha toda a riqueza à sua disposição, e o seu irmão estava longe, estava perdido, e você não foi atrás dele. Era para você ter gasto toda a sua riqueza buscando o seu irmão, e você não fez isso. Você não cumpriu a sua obrigação como filho mais velho, você ofendeu a lei de Deus. E os fariseus ficaram encucados com isso, porque eles entenderam justamente o que Jesus estava querendo dizer. Porque a eles havia sido dado o privilégio de trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao invés deles ficarem distantes dos irmãos do irmão mais novo, dos pecadores, ao contrário, eles deveriam trazer esses pecadores para perto de si. E eles haviam falhado tremendamente e colocado um abismo intransponível entre eles e a religiosidade deles e aquelas pessoas que eles consideravam como sendo pecadores. E mais interessante aqui, meus irmãos, porque o que Jesus vai dizer, que era não somente que esses fariseus eram esses irmãos mais velhos, que esse irmão mais velho que foi injusto com o seu irmão mais novo, mas Jesus também vai dizer que ele agora, Jesus de Nazaré, veio a esse mundo, nesse papel também de irmão mais velho, e estava fazendo justamente aquilo que os fariseus não fizeram. Porque não é verdade, Selma, que Jesus justamente fez isso? Ele deixou a casa do Pai, os altos céus, como sendo o herdeiro de todas as coisas, o herdeiro das posses do Pai. Ele não veio a esse mundo para quê? Não veio para buscar os perdidos? Ele não veio atrás de todos nós, de cada um de nós, que somos esse irmão mais novo da parábola? Jesus não gastou tudo que ele tinha, gente. Ele não deu tudo que ele tinha para nos resgatar. Ele não pagou com a própria vida pela alegria de nós sermos recebidos agora diante de Deus, sermos reconciliados com Deus. O que Jesus estava dizendo para os fariseus de uma forma muito clara é o seguinte: eu sou o irmão mais velho que vocês não foram. Eu vim a esse mundo para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque vocês falharam nessa missão. E agora vocês me condenam, mas é vocês que são os condenados. Agora vocês me censuram, mas eu agora censuro vocês. Porque a palavra de Deus, a reconciliação de Deus é para todos. Ao invés de vocês construírem muros, vocês precisam trazer esses publicanos e pecadores para perto de vocês. Meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? O que essa parábola tem a dizer para mim e para você? O que essa lição do irmão mais velho implica na nossa vida como cristãos, no nosso cristianismo? Ora, muita coisa. Mas uma coisa em especial. Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. A cada um de nós. A igreja de Jesus nesse mundo agora é esse irmão mais velho. Nós somos esse irmão mais velho que Deus agora comissionou para que a gente possa ir buscar os perdidos. Para que a gente se identifique com esses perdidos. É muito interessante a gente ler o texto e a gente vai ver que quando o irmão mais velho vê aquele menino mais novo, ele não se refere a ele como sendo o irmão dele. Ele vai dizer de forma indignada ao pai: esse teu filho, ele gastou tudo com as meretrizes, esse teu filho profanou o seu nome, esse teu filho fez as coisas erradas. Mas o pai aqui da parábola corrige essa perspectiva e vai dizer: não, ele é seu irmão. E aqui, irmãos, nós precisamos
ter esse nosso olhar curado para as pessoas que estão à nossa volta, para os filhos pródigos que estão aí fora. E da mesma forma como Jesus de Nazaré deu tudo o que ele tinha para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós fôssemos aceitos na família de Deus, nós agora, como irmãos mais velhos, nós agora, como imitadores de Jesus de Nazaré, nós também agora somos enviados a esse mundo e darmos tudo que nós temos e sermos dessa forma pródigos também. Porque eu gosto desse texto aqui, quando diz que o filho é pródigo, porque ele gastou tudo. Mas eu gosto de pensar que Deus é pródigo, porque Deus também gastou tudo que tinha para nos buscar. Eu gosto de pensar que Jesus é pródigo, que ele deu tudo que ele tinha para nos resgatar. E eu gosto de pensar e nos desafiar a sermos uma igreja pródiga também. A vivermos um cristianismo pródigo. Que a gente não economize, que a gente gaste tudo que nós temos, para que as pessoas sejam aceitas, sejam acolhidas por Deus, sejam reconciliadas com o Pai, para que eles cheguem à casa do Pai e agora deixem de comer comida de porcos. A gente vê as pessoas mal alimentadas por aí, nós vemos as pessoas sendo maltratadas pelo pecado, por esse mundo que é tão cruel. E o que nós fazemos? Nós construímos barreiras entre nós e eles, e nos achamos santos demais, nos achamos certinhos demais, e olhamos para eles e dizemos, eles recebem o que eles merecem, mas nós não transgredimos a lei de Deus, nós nos esquecemos rapidamente que nós estávamos naquela situação, nós rapidamente nos esquecemos, irmãos, que um dia nós estávamos perdidos, e nós fomos achados, um dia nós estávamos mortos, mas fomos alcançados pela vida, que um dia nós estávamos afundados no nosso pecado, cobertos de culpa, mas nós fomos perdoados e fomos reconciliados com Deus. E quando nós somos tomados por essa amnésia, nós olhamos com dureza para os pecadores, para as pessoas que estão longe de Deus. Mas quando nós temos isso na nossa memória, irmãos, nós podemos olhar para as pessoas que carecem tanto da misericórdia de Deus, com esse olhar de compaixão. E assim como Jesus, ser esse irmão mais velho que estende as mãos para os vizinhos que precisam, Senhor. Para o parente que está longe de Jesus. Para o chefe que parece que é até endemoniado. E a gente estende as mãos e traz para a casa do Pai, gasta tudo, gasta oração, gasta dinheiro do bolso, gasta tempo, gasta tudo que nós temos, para que essas pessoas possam se aproximar da casa do Pai. Irmãos, que Deus nos dê esse coração paterno de Deus, para que a gente deseje que as pessoas voltem para o lar, e que a gente não seja orgulhoso e olhe as pessoas de cima para baixo, mas que a gente possa descer dos nossos pedestais, e que Deus nos dê esse coração também desse irmão mais velho, assim como Jesus, para que a gente possa gastar tudo que nós temos, para que outras pessoas possam ter e desfrutar daquilo que nós temos hoje. Que Deus nos conceda essa graça. Amém? Vamos orar, irmãos, por isso. Muito bem. Ore e peça ao Senhor que ilumine a sua mente, que, se necessário for, mude a sua maneira de relacionar com o seu próximo, e que Deus restaure em você essa consciência de que a mesma graça que te alcançou, o mesmo perdão que te reconciliou com o Pai, precisa ser compartilhado de forma urgente, com esses irmãos que estão longe de casa. Que a igreja leve a sério o seu ministério de reconciliação. A nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Ó Deus, nosso Pai bendito, obrigado por essa palavra.
Obrigado, Jesus, porque na condição de irmão mais velho, o Senhor gastou tudo que o Senhor tinha para vir nos buscar. Nós fomos comprados não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis desse mundo, mas fomos comprados com o sangue da sua cruz. Muito obrigado, Deus, pela reconciliação que temos agora, pela paz que nós gozamos. Inimigos nós fomos, ó Deus, mas o seu amor nos reconciliou. Ó Deus, e nessa noite nós reconhecemos que essa também é a nossa vocação. Somos chamados a esse mundo na condição desse irmão mais velho. O Senhor nos deu as riquezas, o Senhor nos deu as chaves do reino, o Senhor nos deu a mensagem, o Senhor já derramou no nosso coração do seu amor. E agora ajuda-nos, Senhor, para que de forma pródiga, para que de forma generosa, nós possamos dar tudo que nós temos, imitando ao Mestre, que possamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa pseudo-consciência de santidade, que possamos quebrar os muros entre nós e o nosso próximo. E não importa a distância que está o nosso irmão, que possamos correr ao encontro dele, que possamos buscá-lo, que possamos trazê-lo de novo à casa do Pai, porque há lugar na mesa para todos, Senhor, não apenas para nós, mas há lugares vazios, para que outros se assentem, para que outros também desfrutem das delícias da mesa do Pai. Faça isso, Senhor, que a Betel seja essa igreja tal qual o irmão mais velho. Faça isso, Senhor, para que nos nossos relacionamentos, o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possa refletir justamente essa nossa missão, Senhor. Dai-nos esse espírito evangelizador, dai-nos esse coração comprometido em buscar essa ovelha que se perdeu, essa dracma que foi extraviada, e esse irmão que está numa terra distante, Senhor. Ajuda-nos nisso. E assim que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Semana para lá de abençoada a todos. Vão em paz para suas casas. Amém.